As palavras cortaram o ar gelado do ginásio como lâminas invisíveis. Negra não dança aqui. A frase saiu baixa, quase sussurrada, mas carregava o peso de séculos inteiros. Thaís Nascimento sentiu o chão tremer sob seus pés descalços, não pelo impacto dos saltos das outras ginastas, mas pelo eco daquelas 5 palavras que ecoavam nas paredes de Lyon. O som dos aparelhos parou por um segundo, ou talvez fosse apenas sua percepção se fragmentando. Aos 22 anos, ela estava ali representando o Brasil no torneio internacional de ginástica artística feminina, mas naquele momento sentia-se completamente sozinha no planeta. Ainda assim, algo dentro dela sussurrava uma promessa silenciosa. Eles não sabiam o que estava por vir. Fica comigo até o fim, porque hoje você vai descobrir como uma única apresentação no solo artístico em Lyon muda completamente o rumo desta competição internacional. Por respeito ao direito de imagem, alteramos nomes pessoais nesta narrativa. A história é 100% real, mas ninguém será exposto. Você precisa entender de onde ela veio para compreender por que aquele momento doía tanto. Thaís cresceu no bairro de Liberdade, em Salvador, onde as casas se amontoam umas sobre as outras como cartas de baralho mal empilhadas. Sua mãe, Conceição, trabalhava dupla jornada, de manhã como faxineira em um hospital, de tarde cuidando de crianças em uma creche comunitária. O pai havia partido quando ela tinha 5 anos, deixando apenas uma foto desbotada sobre a geladeira e a promessa de que voltaria quando as coisas melhorassem. A ginástica chegou na vida dela por acaso, ou talvez por destino. Aos 8 anos, correndo pelo pátio da escola, para fugir dos meninos que faziam piada com seu uniforme remendado, ela saltou sobre uma mesa de concreto com uma leveza que fez a professora de educação física parar de gritar. Essa menina tem algo especial, murmurou Dona Neuza, que também coordenava um projeto social no bairro. Será que você consegue imaginar o que é descobrir um talento quando não se tem dinheiro nem para o transporte até o treino? O projeto funcionava em uma escola abandonada, que a comunidade havia transformado em centro esportivo. As traves eram de madeira reciclada, o solo artístico era um tatame costurado à mão e os aparelhos vinham de doações de academias que renovavam seus equipamentos. Mas para Thaís, aquele lugar era um palácio. Ela treinava descalça porque não tinha sapatilhas, usava roupas emprestadas que nunca serviam direito e bebia a água da torneira entre uma série e outra. Conceição não entendia muito bem aqueles movimentos estranhos que a filha fazia, mas via como os olhos dela brilhavam quando voltava do treino. Filha, se isso te faz feliz e não te tira da escola, pode continuar, mas não esqueça que a vida não é brincadeira. Era o jeito dela de dar apoio. Prático, direto, sem rodeios. Os primeiros anos foram uma montanha-russa de descobertas e frustrações. Thaís aprendia rápido, mais rápido que muitas meninas que treinavam em academias caras da capital. Mas, quando chegavam as competições estaduais, ela sentia o peso dos olhares. As outras ginastas chegavam em vans com ar-condicionado, carregando malas de equipamentos que custavam mais que o salário mensal de sua mãe. Ela chegava de ônibus com uma mochila escolar onde guardava uma muda de roupa e uma banana. Você já sentiu que não pertence a um lugar, mesmo sendo exatamente onde deveria estar? A primeira grande humilhação veio aos 15 anos, em uma competição em São Paulo. Thaís havia treinado meses para aquela prova, aperfeiçoando cada movimento, cada transição. Sua apresentação no solo havia sido impecável. Pelo menos era o que ela achava. Mas, quando as notas apareceram no telão, ela estava em último lugar. As juízas nem olharam em sua direção quando ela passou pela mesa de arbitragem. No vestiário, ouviu fragmentos de conversa que a cortaram como vidro. Tem talento, mas falta refinamento. É muito brasileira demais. Precisaria de anos de polimento em uma academia séria. Thaís se trancou no banheiro e chorou até não ter mais lágrimas. Pela primeira vez, pensou em desistir.
Dona Neuza a encontrou sentada nos degraus do ginásio, ainda de colã, olhando para o chão. Escuta aqui, menina. Eles podem questionar sua técnica, sua escola, sua roupa, mas nunca, nunca mesmo, deixe que questionem seu direito de estar onde seu talento te levou. Ela sentou ao lado de Thaís e continuou. Sabe qual é a diferença entre você e elas? Elas nasceram no lugar certo. Você está construindo o lugar certo. Essas palavras se tornaram o mantra que ecoava na cabeça de Thaís a cada treino. Ela parou de tentar se moldar ao que esperavam dela e começou a abraçar exatamente o que a tornava diferente. Seus movimentos ganharam uma intensidade nova, uma autenticidade que vinha de um lugar profundo, não apenas da técnica, mas da alma. Como você acha que é carregar o peso de representar não apenas a si mesma, mas todo um povo que raramente vê alguém como você naquele palco? Aos 18 anos, ela foi convocada para a Seleção Brasileira Júnior. Foi a primeira vez que viajou de avião, a primeira vez que dormiu em um hotel com ar-condicionado, a primeira vez que teve acesso a uma academia com equipamentos profissionais, mas também foi a primeira vez que enfrentou o preconceito de forma mais sutil e por isso mesmo mais cruel. As outras meninas da seleção não eram agressivas, eram simplesmente indiferentes. Conversavam sobre escolas particulares que ela nunca ouviu falar, sobre viagens de férias para lugares que ela só conhecia pela televisão, sobre problemas que pareciam luxo para quem tinha problemas de verdade. Thaís aprendeu a sorrir e acenar, mas por dentro se sentia como uma estrangeira em seu próprio país. O técnico principal, um homem sério, chamado Carlos, via potencial nela, mas sempre vinha acompanhado de ressalvas. Tem talento bruto, mas precisa lapidar. É forte, mas falta elegância. Tem garra, mas deve aprender a se controlar. Cada elogio vinha envenenado com uma crítica que, no fundo, dizia a mesma coisa. Você não é como elas e precisa se tornar. Durante 2 anos, Thaís tentou se transformar. Mudou o jeito de andar, de falar, até de amarrar o cabelo. Poliu cada movimento até que brilhasse como os das europeias que estudava em vídeos no YouTube. E funcionou, até certo ponto. Ela começou a ganhar medalhas nacionais, a ser convocada para competições internacionais menores. Mas havia perdido algo pelo caminho. A centelha que fazia os olhos de Dona Neuza brilharem quando a via treinar. A virada começou em uma conversa com sua mãe, durante uma das raras visitas que conseguia fazer a Salvador. Conceição estava na cozinha, preparando o jantar, quando disse sem tirar os olhos da panela: Filha, você está diferente. Mais arrumadinha, mais educada. Mas cadê aquela menina que voava sobre a mesa da escola como se tivesse asas? Que tipo de vitória vale a pena se você precisa se tornar outra pessoa para conquistá-la? Naquela noite, Thaís se olhou no espelho do quarto da infância e tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela não iria mais tentar ser a ginasta que esperavam que ela fosse. Iria ser a ginasta que ela era, com toda a força, toda a garra, toda a brasilidade que carregava no sangue. Se não fosse suficiente, pelo menos seria verdadeiro. A convocação para o Torneio Internacional de Lyon chegou 6 meses depois. Era uma competição prestigiosa que reunia as melhores ginastas da Europa e algumas convidadas especiais das Américas. Para Thaís, representava a chance de provar que uma menina de Salvador podia competir de igual para igual com as princesas europeias da ginástica. Ela voltou ao projeto social, onde tudo começou para preparar sua apresentação no solo artístico. Junto com Dona Neuza, criou uma coreografia que mesclava a técnica clássica com elementos que contavam sua história. Os movimentos falavam de raízes africanas, de resistência, de uma beleza que não pedia licença para existir. Eles vão estranhar, avisou Neuza. Mas estranhamento também é atenção. E atenção é tudo o que você precisa para mostrar quem você é. Os treinos foram intensos, quase obsessivos. Thaís repetia a sequência dezenas de vezes por dia,
até que cada salto, cada giro, cada pausa fosse uma extensão natural do seu corpo. Ela havia escolhido uma música que começava com violinos clássicos e crescia com percussão afro-brasileira, uma trilha sonora que era, ela mesma, uma declaração de identidade. Você consegue sentir o peso de carregar não apenas seus sonhos, mas os sonhos de toda uma comunidade que nunca teve voz naquele palco? A viagem para Lyon foi uma mistura de expectativa e apreensão. No avião, Thaís revisava mentalmente cada movimento, cada respiração, cada batida do coração que precisaria controlar na hora da apresentação. Ela sabia que enfrentaria resistência, não apenas da concorrência, mas do próprio ambiente. A ginástica artística europeia tinha códigos não escritos, tradições silenciosas, padrões estéticos que raramente incluíam corpos como o seu. Quando pisou no ginásio de Lyon pela primeira vez durante o treino oficial, sentiu o ar mudar. As conversas pararam por alguns segundos, os olhares se direcionaram para ela com uma curiosidade que beirava o incômodo. Ela era claramente diferente, não apenas pela cor da pele, mas pelo jeito de se mover, de ocupar o espaço, de existir naquele ambiente. As rivais francesas e russas cumprimentaram-na educadamente, mas com a frieza protocolar de quem cumpre uma obrigação social. Durante os aquecimentos, ela ouvia fragmentos de conversas em francês e russo que não entendia completamente, mas cujo tom dispensava tradução. Foi durante um desses treinos que aconteceu. Thaís estava se preparando para ensaiar sua apresentação quando ouviu a frase que a abalaria até a medula: "Negra não dança aqui". A voz veio de um grupo de técnicos que conversavam próximo às arquibancadas. Eles não gritaram, não apontaram, não fizeram escândalo. Simplesmente falaram como quem comenta o tempo, casual, natural, como se fosse uma verdade estabelecida. O mundo parou. Por um momento, Thaís esqueceu onde estava, para que tinha vindo, por que estava ali. A frase ecoou em sua cabeça como um tambor funeral, desenterrando todas as inseguranças que ela pensava ter sepultado. Sentiu as pernas fraquejarem, o ar faltar, a vontade de correr para longe e nunca mais voltar. Mas então, algo aconteceu. No meio da tempestade emocional, ela ouviu a voz de Dona Neuza ecoando do fundo da memória. Eles podem questionar tudo sobre você, menos seu direito de estar onde seu talento te levou. E mais forte ainda, a voz de sua mãe. Cadê aquela menina que voava como se tivesse asas? Thaís respirou fundo, fechou os olhos e sentiu algo se reorganizar dentro dela. Quando os abriu novamente, não era mais a mesma pessoa. A menina insegura que tentava se encaixar havia morrido naquele momento. O que nasceu no lugar foi uma guerreira que carregava nas veias toda a força de quem nunca teve nada garantido na vida. Ela caminhou até o centro do tablado, ligou o som e começou sua apresentação de treino. Cada movimento era uma resposta àquela frase maldita. Cada salto, uma declaração de que ela não apenas dançava ali, ela reinava. Quando terminou, o silêncio no ginásio era ensurdecedor. Algumas ginastas haviam parado seus próprios treinos para assistir. Naquela noite no hotel, Thaís tomou a decisão final. Não mudaria uma vírgula da sua apresentação. Não se desculparia por ser quem era. Na manhã seguinte, entraria naquele ginásio não para provar que merecia estar ali, mas para mostrar que eles haviam subestimado completamente o poder de uma menina que aprendeu a voar saltando sobre mesas de concreto em Salvador. A competição começaria em menos de 24 horas, e ela estava pronta para a guerra. A manhã da competição chegou com uma friagem típica de Lyon que cortava a pele como navalha. Thaís acordou às 5 da manhã, não porque o despertador tocou, mas porque o sono havia se tornado impossível. Suas mãos tremiam, não de frio, mas de uma energia que parecia querer explodir para fora do seu corpo. Ela se levantou, foi até a janela e olhou para a cidade ainda adormecida.
Em algumas horas, estaria no palco mais importante da sua carreira. O ritual começou cedo. Banho longo, água quente que relaxasse cada músculo, café da manhã calculado, frutas para energia rápida, aveia para resistência, nada que pudesse pesar durante as rotações. Ela revisou mentalmente cada segundo da sua apresentação enquanto mastigava em silêncio. Os outros membros da delegação brasileira falavam baixo, respeitando a concentração que emanava dela como um campo de força. Será que você consegue imaginar o silêncio ensurdecedor que antecede uma batalha que você treinou a vida inteira para lutar? No ônibus a caminho do ginásio, Thaís colocou os fones de ouvido e fechou os olhos. A música que escolhera para se preparar era a mesma da sua apresentação. Violinos que cresciam até encontrar os tambores. Cada batida sincronizava com seu coração. Cada crescendo musical ecoava o fogo que queimava dentro dela. Dona Neuza, sentada ao lado, não disse uma palavra. Apenas segurou sua mão por um momento, apertou levemente e soltou. Era tudo o que precisava ser dito. O ginásio estava irreconhecível. As arquibancadas, vazias no dia anterior, agora fervilhavam com centenas de pessoas. Jornalistas testavam equipamentos. Famílias das ginastas ocupavam os melhores lugares. Técnicos conferiam detalhes de última hora. O tablado do solo artístico, que ontem parecia um simples quadrado azul, agora brilhava sob as luzes como um altar onde milagres e tragédias aconteceriam. Durante o aquecimento, Thaís sentiu os olhares mais intensos que nunca. Não era paranoia. Ela realmente estava sendo observada com uma atenção diferente. Algumas pessoas sussurravam e apontavam discretamente na sua direção. Outras seguravam celulares, filmando seus movimentos de preparação. Ela havia se tornado uma curiosidade, um elemento exótico naquele ambiente tradicionalmente homogêneo. As primeiras modalidades começaram: salto sobre a mesa, barras assimétricas, trave de equilíbrio. Thaís assistia das arquibancadas, analisando a competição, mas principalmente se preparando mentalmente para sua vez. As ginastas francesas e russas estavam impecáveis. Movimentos precisos, aterrissagens cravadas, sorrisos profissionais que escondiam anos de sacrifício e pressão. Quando chegou a vez das apresentações no solo artístico, o clima mudou. Era a modalidade mais artística, onde personalidade e técnica precisavam conversar em harmonia perfeita. A primeira ginasta, uma francesa loira chamada Amélie, executou uma rotina tecnicamente perfeita. Movimentos limpos, música clássica, tudo dentro do esperado. A nota 9.125. Boa, muito boa. Como você reage quando percebe que a fasquia está mais alta do que imaginava? A segunda apresentação veio de uma russa, Catarina, conhecida por sua elegância felina. Sua rotina foi um masterclass de controle corporal. Cada movimento parecia pintado no ar com pincel fino. A multidão aplaudiu com reverência. Quando a nota apareceu no telão, 9.287, um murmúrio de aprovação ecoou pelas arquibancadas. Era a maior marca da competição até aquele momento. Thaís sentiu o estômago dar um nó. Não era apenas a pressão da competição técnica, era a percepção crescente de que seu estilo, sua autenticidade, talvez não fosse compreendido naquele ambiente. As apresentações que havia assistido eram belas, impecáveis, mas seguiam um padrão estético muito específico. Era como se houvesse um molde invisível que definia o que era considerado adequado para aquele palco. Durante o intervalo, ela saiu para tomar um ar. No corredor dos vestiários, ouviu fragmentos de uma conversa entre dois técnicos franceses. Eles falavam sobre as características regionais da ginástica, sobre como algumas escolas privilegiavam força bruta, em detrimento da refinação artística. Não citaram seu nome, mas o contexto era claro como cristal.
Foi nesse momento que Thaís teve sua primeira crise real de confiança. E se eles estivessem certos? E se todo aquele trabalho, toda aquela preparação, fosse apenas uma ilusão de quem não entendia realmente os códigos daquele mundo? Pela primeira vez desde que chegara a Lyon, ela considerou seriamente mudar sua apresentação, suavizar os elementos mais brasileiros, tornar tudo mais palatável. Você já esteve tão perto de desistir de quem você é, que chegou a ensaiar como seria ser outra pessoa? Ela voltou para o vestiário e ligou para sua mãe. Conceição atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando a ligação. "Mãe", começou Thaís, e sua voz já entregava toda a insegurança. "E se eu não for boa o suficiente? E se eles estiverem certos quando dizem que eu não me encaixo aqui?" Do outro lado da linha, ouviu um suspiro longo. Depois, a voz firme da mulher que havia criado uma campeã. "Filha, deixa eu te contar uma coisa que nunca contei. Quando você tinha 8 anos e começou com essa ginástica, eu achei que era perda de tempo. Achei que você estava sonhando alto demais, que ia se machucar tentando ser algo que não era, para meninas como nós." Thaís segurou o telefone mais forte, sentindo que havia algo importante vindo. "Mas sabe quando mudei de ideia? No primeiro dia que te vi voltando do treino. Você estava suja, suada, com o joelho ralado de tanto cair. Mas seus olhos brilhavam de um jeito que eu nunca tinha visto. Você não estava tentando ser alguém, você era alguém, e esse alguém era mais bonito do que qualquer coisa que eu conhecia." A voz de Conceição ficou mais firme. "Agora você vai entrar naquele ginásio e vai mostrar para eles quem você é, não o que eles acham que você deveria ser. Se não gostarem, problema é deles. Você não foi lá para agradar, foi para competir." Quando desligou o telefone, Thaís sentiu algo se recompor dentro dela. A insegurança não havia desaparecido completamente, mas agora estava misturada com uma determinação feroz. Ela voltou para o ginásio com uma certeza: não mudaria um movimento sequer da sua apresentação. Mas então algo aconteceu que ela não havia previsto. Durante os últimos aquecimentos antes de sua apresentação, Thaís tentou executar um dos elementos mais complexos da sua rotina, uma sequência de giros que terminava em um salto duplo. Era um movimento que havia executado centenas de vezes nos treinos, algo que já estava no automático, mas desta vez algo deu errado. O primeiro giro saiu perfeito, o segundo também, mas no terceiro ela perdeu a referência espacial por uma fração de segundo. Quando tentou compensar no salto, sentiu uma fisgada aguda no tornozelo esquerdo. Não foi uma lesão grave, ela sabia a diferença, mas foi o suficiente para abalar sua confiança no momento mais crucial. Onde você encontra força quando seu próprio corpo parece conspirar contra seus sonhos. Dona Neuza viu tudo e veio correndo. "Está tudo bem? Consegue apresentar?" Thaís testou o tornozelo, saltou algumas vezes, girou com cuidado. Doía, mas era suportável. O problema não era físico, era psicológico. Aquela fisgada havia plantado uma semente de dúvida que crescia a cada segundo. "Posso apresentar?" disse ela. "Mas e se acontecer de novo na apresentação oficial?" "Então você improvisa", respondeu Neuza sem hesitar. "Você dança há tanto tempo que seu corpo conhece 1000 maneiras de contar a mesma história. Confia nele." Faltavam apenas 15 minutos para sua apresentação quando chegou a notícia que mudaria completamente o jogo. Uma das ginastas que havia se apresentado antes dela, a russa Catarina, havia sido questionada pelos juízes sobre um elemento específico da sua rotina. Após uma revisão técnica detalhada, sua nota havia sido alterada para 8.954. Não era mais a líder. Isso significava que a ginasta francesa Amélie, com 9.125, estava momentaneamente na frente, mas também significava que a pontuação necessária para vencer estava mais acessível do que Thaís havia imaginado.
Uma apresentação realmente especial poderia não apenas competir, poderia vencer. A informação chegou até ela através de uma das técnicas auxiliares, que sussurrou rapidamente. A pontuação para ganhar está em 9-1. É possível. Thaís sentiu o coração acelerar. 9,1. Era uma nota alta, mas não impossível. Ela havia tirado notas semelhantes em competições nacionais. Mas nunca em um palco como aquele, com aquela pressão, com aquele público. Quando foi chamada para se posicionar, Thaís caminhou até a lateral do tablado com passos firmes, mas sentindo cada batimento do coração ecoar nos ouvidos. O ginásio estava completamente silencioso, aquele silêncio pesado que antecede algo importante. Ela olhou para as arquibancadas e viu alguns rostos curiosos, outros claramente céticos, alguns poucos que pareciam torcer por ela. Porque os últimos metros antes de uma batalha decisiva parecem mais longos que toda a jornada anterior. Foi nesse momento que ela ouviu novamente, não a frase completa desta vez, mas fragmentos que chegavam como ecos. Vamos ver, diferente mesmo. Não é o que estamos acostumados. Não eram necessariamente agressivos, mas carregavam um ceticismo que cortava como lâmina. Thaís parou no centro do tablado e olhou para Dona Neuza na lateral. Sua treinadora fez um gesto simples. Colocou a mão no coração e depois apontou para ela. Era o sinal que combinaram. Sinta com o coração, dance com a alma. Ela respirou fundo, levantou o braço para sinalizar que estava pronta e esperou. A música começaria em segundos. Todo o trabalho de uma vida seria julgado nos próximos 90 segundos. O tornozelo ainda incomodava, a pressão era sufocante, e ela sentia que carregava não apenas seus próprios sonhos, mas as expectativas de todos que nunca tiveram uma chance como aquela. Quando os primeiros acordes dos violinos ecoaram pelo ginásio, algo estranho aconteceu. Em vez de se sentir mais nervosa, Thaís sentiu uma calma quase sobrenatural tomar conta dela. Era como se todo o ruído externo, as dúvidas, os julgamentos, as expectativas, fosse diminuindo até restar apenas ela e a música. Mas, então, no exato momento em que se preparava para o primeiro movimento, ela ouviu um comentário vindo das primeiras fileiras das arquibancadas. Alguém disse em francês, mais alto o suficiente para que ela ouvisse: "Espero que seja pelo menos divertido." O tom era de quem não esperava nada sério, apenas um show folclórico para variar a programação. E foi nessa fração de segundo entre ouvir aquelas palavras e começar a se mover que Thaís tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela não iria apenas apresentar sua rotina, iria transformar aquele tablado em território seu. O primeiro acorde dos violinos cortou o silêncio como um raio. Thaís fechou os olhos por uma fração de segundo e sentiu algo se reorganizar dentro dela. Quando os abriu, não era mais a menina insegura que havia chegado a Lyon 3 dias antes. Era uma força da natureza prestes a se manifestar. O primeiro movimento saiu com uma fluidez que surpreendeu até ela mesma. Um giro seguido de uma sequência de passos que parecia flutuar sobre o tablado. O tornozelo que doía momentos antes agora sustentava cada movimento como se fosse feito de aço. A música crescia, os violinos ganhavam intensidade e Thaís sentia que cada fibra do seu corpo estava perfeitamente sincronizada com cada nota. Nas arquibancadas, o murmúrio inicial começou a dar lugar a uma atenção concentrada. Aquilo não era o que esperavam. Não era apenas tecnicamente preciso. Era magneticamente diferente. Cada movimento contava uma história que ia muito além da coreografia ensaiada. Então chegou o momento da primeira transição complexa, uma sequência de saltos que exigia precisão milimétrica. Thaís tomou impulso, saltou, girou no ar
e quando seus pés tocaram o solo, foi como se uma energia elétrica percorresse o ginásio inteiro. O primeiro salto havia sido perfeito. Não apenas correto, perfeito. A música começou a mudar. Os violinos clássicos deram espaço aos primeiros ecos da percussão afro-brasileira. E foi nesse momento que Thaís fez algo que ninguém esperava. Em vez de suavizar a transição musical, como muitas ginastas fariam, ela a amplificou. Seus movimentos se tornaram mais intensos, mais enraizados, mais verdadeiros. Como você explica o momento em que alguém para de competir e começa a existir plenamente? O público estava completamente absorto agora. Pessoas que haviam chegado conversando sobre outras coisas pararam para assistir. Técnicos que conferiam anotações levantaram os olhos. Até as outras ginastas, que geralmente aproveitavam as apresentações das rivais para se aquecer ou conversar, estavam imóveis, observando. Thaís executou uma sequência de giros que combinava técnica clássica com uma expressividade que vinha de um lugar muito profundo. Cada rotação era uma resposta àquelas vozes que disseram que ela não pertencia ali. Cada movimento do braço carregava a força de quem aprendeu a lutar antes de aprender a dançar. A percussão na música ficou mais intensa. Era o momento do clímax coreográfico, a parte que ela e Dona Neuza haviam trabalhado incansavelmente durante meses. Uma série de saltos duplos combinados com giros que terminavam em uma parada que precisava ser absolutamente perfeita. Era o movimento que definiria não apenas a apresentação, mas possivelmente toda a sua carreira. Thaís respirou fundo, fixou o olhar em um ponto específico do ginásio para manter a orientação espacial e saltou. O primeiro salto duplo saiu como um sonho. O corpo dela parecia desafiar a gravidade, girando no ar com uma leveza que contrastava com a potência do impulso. A aterrissagem foi sólida, precisa, confiante. Sem pausa, ela emendou no segundo salto. Foi no ar durante o segundo giro que Thaís sentiu algo extraordinário acontecer. Por um momento que pareceu eterno, ela não estava mais no ginásio de Lyon. Estava de volta ao projeto social em Salvador, saltando sobre tatames remendados, enquanto Dona Neuza gritava: "Mais alto! Sempre mais alto!" Estava na cozinha da sua mãe, ouvindo histórias de resistência que moldaram quem ela era. Estava em todos os momentos de dúvida em que quase desistiu, e em todos os momentos de certeza que a trouxeram até ali. Quando seus pés tocaram o solo pela segunda vez, o ginásio inteiro pareceu vibrar. A aterrissagem foi tão perfeita que até ela se surpreendeu, sem oscilação, sem ajuste, sem hesitação, como se seus pés tivessem sido feitos para tocar exatamente naquele ponto, naquele momento, daquela forma. A música entrou na fase final. Era o momento da última sequência, movimentos que conectavam toda a apresentação em uma conclusão poética. Thaís dançou como se estivesse escrevendo uma carta de amor para todos que a apoiaram e uma declaração de guerra para todos que duvidaram dela. Onde você encontra a coragem para ser completamente verdadeiro no momento em que mais importa? O último movimento era uma parada em arabesco. Uma posição que exigia não apenas equilíbrio físico, mas uma presença cênica capaz de sustentar o silêncio que viria depois. Thaís estendeu a perna, arqueou as costas, abriu os braços como asas e fixou o olhar no infinito. Por 3 segundos que pareceram 3 horas, ela manteve a posição com uma firmeza que irradiava determinação. Quando finalmente baixou a perna e relaxou os braços, marcando o fim da apresentação, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então, como uma barragem que se rompe, a explosão de aplausos tomou conta do ginásio. Não eram apenas aplausos educados,
ou protocolares. Era uma ovação que vinha do reconhecimento de que todos haviam acabado de testemunhar algo especial. Pessoas se levantaram das cadeiras, outras gritavam "Bravo!". Algumas choravam sem saber exatamente por quê. Thaís saiu do tablado com lágrimas streaming pelo rosto, mas eram lágrimas completamente diferentes das que havia chorado nos últimos dias. Eram lágrimas de quem havia encontrado sua voz e a usado para gritar sua verdade para o mundo inteiro. Dona Neuza a abraçou antes mesmo que ela chegasse completamente à lateral. "Eu sabia", sussurrou no ouvido dela. "Desde o primeiro dia, eu sabia que você carregava isso dentro de você." A espera pela nota foi agonia pura. Os juízes conversavam, faziam anotações, revisavam vídeos. O público permanecia de pé, impaciente, murmurando especulações sobre a pontuação. Thaís tentava controlar a respiração, mas sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos ao seu redor podiam ouvir. 5 minutos se passaram, depois 10. A demora estava deixando todo mundo nervoso. Finalmente, o speaker anunciou que a nota seria divulgada. O telão que havia permanecido em branco começou a carregar os números. 9, 9.9, 9.94, 9.948. O ginásio explodiu. 9.948 era não apenas a maior nota da competição, era uma das maiores notas já registradas naquele torneio em toda sua história. Thaís havia não apenas ganhado, mas vencido de forma absolutamente inquestionável. Como você processa o momento em que um sonho impossível se torna realidade diante de centenas de pessoas? O que aconteceu depois foi um borrão de emoções. Repórteres correram em sua direção, fotógrafos dispararam flashes sem parar, outras ginastas vieram cumprimentá-la com um respeito que ela nunca havia sentido antes. As francesas e russas, que haviam sido frias nos dias anteriores, agora a abraçavam com sinceridade genuína. Durante a cerimônia de premiação, quando Thaís subiu ao degrau mais alto do pódio, ela procurou Dona Neuza na multidão. Sua treinadora estava chorando abertamente, sem tentar esconder. Ao lado dela, através de uma ligação de vídeo no celular, sua mãe Conceição também chorava, cercada pelos vizinhos que haviam se reunido na sua casa para assistir. Quando o hino brasileiro começou a tocar e a bandeira verde e amarela subiu lentamente, Thaís fechou os olhos e tentou gravar aquele momento para sempre na memória. Pensou na menina de 8 anos que saltava sobre mesas de concreto. Pensou em todas as vezes que quase desistiu. Pensou em todos que disseram que ela não se encaixava. Agora ela sabia a verdade. Não se tratava de se encaixar. Tratava-se de expandir o espaço. Na coletiva de imprensa que se seguiu, as perguntas vieram de todos os lados. Queriam saber sobre sua técnica, sua preparação, seus planos futuros, mas foi uma pergunta específica que marcou o momento. Um jornalista francês, o mesmo que havia feito comentários depreciativos durante a semana, levantou a mão. Thaís, como você se sente sendo a primeira ginasta brasileira negra a vencer este torneio? E o que diria para jovens que enfrentam situações semelhantes? Thaís olhou diretamente para ele antes de responder. Sua voz saiu firme, clara, sem raiva, mas com uma autoridade que vinha de quem havia acabado de provar seu ponto da forma mais eloquente possível. Eu me sinto como sempre me senti, uma atleta que treinou para estar aqui. A diferença é que hoje, vocês finalmente conseguiram enxergar isso. Ela fez uma pausa e continuou. Para as meninas que estão assistindo e que não se veem representadas em espaços como este, vocês não precisam se moldar para caber. Vocês precisam ser tão brilhantes que os espaços se expandam para incluí-las.
A resposta gerou mais aplausos na sala de imprensa. Mas para Thaís, o momento mais importante não foi aquele. Foi quando, 2 horas depois, ela conseguiu ligar para sua mãe, em particular. Mãe, disse ela, conseguimos. Não, filha, respondeu Conceição. Você conseguiu. Mas conseguiu do jeito certo, sendo exatamente quem você sempre foi. O que Thaís não sabia naquele momento era que sua vitória teria repercussões muito além do mundo da ginástica. Nos dias seguintes, vídeos da sua apresentação viralizaram nas redes sociais. Meninas negras do Brasil inteiro postavam vídeos tentando reproduzir seus movimentos. Academias de ginástica relataram aumento na procura por aulas. O projeto social onde ela treinou em Salvador recebeu doações de toda parte do país. 3 meses depois da competição, Thaís anunciou a criação do Instituto Asas Abertas, uma organização que oferece bolsas de estudo em ginástica artística para crianças de comunidades carentes. O primeiro patrocinador foi uma empresa francesa que havia assistido à sua apresentação em Lyon. 6 meses depois, ela foi convidada para dar uma palestra na principal escola de ginástica da França, a mesma cujos técnicos haviam feito os comentários depreciativos. Sua fala, intitulada Expandindo Espaços, se tornou um marco na discussão sobre diversidade no esporte europeu. 1 ano depois, o Comitê Olímpico Brasileiro a nomeou embaixadora oficial da ginástica artística feminina, não apenas por suas conquistas técnicas, mas pelo que representava, a prova viva de que excelência e autenticidade não são conceitos opostos. Mas talvez o legado mais importante de Thaís Nascimento não esteja nos títulos ou reconhecimentos oficiais. Está nas centenas de meninas que, depois de assistir à sua apresentação, se olharam no espelho e pensaram pela primeira vez: eu também posso. Durante uma entrevista 2 anos após Lyon, um repórter perguntou a ela qual havia sido o momento mais significativo de toda aquela experiência. Thaís pensou por um longo momento antes de responder. Foi quando percebi que a frase "negra não dança aqui" estava errada desde o início. Não era sobre dançar aqui ou ali. Era sobre transformar qualquer lugar onde eu pisasse em um espaço onde a dança negra não apenas acontece, mas reina. E hoje, sempre que uma menina negra entra em uma academia de ginástica pela primeira vez, sempre que uma jovem atleta duvida se pertence a um espaço majoritariamente branco, sempre que alguém precisa lembrar que autenticidade e excelência caminham juntas, existe uma referência sólida, existe a história da menina de Salvador que voou tão alto que mudou a gravidade para todo mundo. Existe Thaís Nascimento. Se esta história te inspirou, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das histórias incríveis que trazemos toda semana. E já deixa nos comentários qual foi o momento da apresentação da Thaís que mais te emocionou. No próximo vídeo, vamos contar a história do menino que foi expulso da escola por causa do futebol e acabou mudando o destino de um clube europeu. Até lá!